Bom dia para quem já está aí no YouTube da Embrapa, acompanhando mais uma, começando aí pontualmente. E hoje vamos falar aqui sobre o umbu e as suas potencialidades. O umbu, que é essa fruta na região do semiárido brasileiro, e conquistando aí cada vez mais novos mercados. Meu nome é Cláudia, aqui da Embrapa Semiárido, e farei aqui a moderação desse webinar hoje. E para dados que tem muito conhecimento, muita informação aí para vocês, vou apresentar aqui rapidamente os colegas, começando aí pelo doutor Viseudo Ribeiro de Oliveira, que vai poder dar um oi, Viseudo. Oi, bom dia a todos. Então, Viseudo árido e desenvolve com espécies nativas e exóticas como o buzeiro. E a palestra dele vai falar sobre os recursos genéticos do umbuzeiro. Nossa segunda palestrante convidada é a doutora Maria Auxiliadora Coelho, que é engenheira agronômica, né, pesquisadora da semiárido, seguintes temas: fisiologia de maturação, conservação pós-colheita, revestimento e vida útil e armazenamento também. E a palestra dela, os compostos bioativos, a perdas pós-colheitas em umbu. Não pode deixar de ter também a participação de do senhor Dilermando Fonseca, que é engenheiro agrônomo, produtor de sabedoria, um umbu gigante, não pode perder produção a um umbu gigante do oeste da Bahia. Gente, então, só lembrando, esta live faz parte da programação do Web Produção e Valorização do Onde. Esse evento está sendo em Embrapa, em parceria com a Universidade Brasileira, com a Universidade também Federal da Paraíba de Ciência. Vou repassar rapidinho aqui com essa live, tá? Temos aí 20 a cada um dos palestrantes, começando aí nessa ordem que eu falei, depois a doutora Auxiliadora, depois o Dilermano, e no final, com 20 minutos para as perguntas. As perguntas podem ser feitas via chat no YouTube. A cada uma das palestras, quem quiser vai colocando colocar que nós vamos organizando essas perguntas, que ao final, no momento do nossos colegas vão responder. No chat, algumas publicações que serão passadas, os links, né, publicações da Embrapa, que são gratuitas e disponíveis aí para download. Bom, é isso. Eu convido, então, o doutor Viseudo para dar início à sua apresentação. É a palestra Recursos Genéticos do Umbuzeiro. Peço para os outros colegas e o áudio é com você, Viseudo. Bom dia a todos. Com grande satisfação participo desse evento. E, de imediato, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, na pessoa do Everton Convidado. Em nome dele, eu externo meus agradecimentos aos demais membros. Aproveito a oportunidade para saudar meus colegas palestrantes, a auxiliadora do Dilermando, a nossa jornalista, né, da Semiárido, e também o jornalista Dalmo, da Alimentos e Território, e o nosso colega também, Rafael, da TI. E ao demais público também, boa sorte. Espero que seja tudo certo. Então, falar de umbuzeiro é sempre um prazer, por ser uma espécie nativa, né, endêmica do semiárido brasileiro, e também por reconhecer os grandes benefícios que a espécie oferece para a população rural, cuja exploração é eminentemente extrativista. Porém, nos últimos, eu estou aqui mais ou menos uns 10 anos, né, com a expansão e a comercialização de produtos originados da agricultura, como, por exemplo, sorvete, picolé, doce, cerveja e muitos outros,
consolida cada vez mais a representatividade da espécie no mercado nacional e internacional. Na Embrapa Semiárido, a ação de pesquisas foram iniciadas na década de 80 com a propagação vegetativa, floristaquia e alguns estudos de caracterização de frutos. Na década de 90, o primeiro grande ensaio de campo, contendo 1.161 plantas originárias de sementes, tornando-se um grande acervo de campo para estudos populacionais, procedências e progênios, certamente o único com esse enfoque no Nordeste. Em 93 foram iniciados os primeiros trabalhos de enxertia em plantas locais, que foram muito importantes para a formação do BAG, que é o Banco Ativo Germoplasma. Nessa fase, não podemos deixar de registrar o nome de alguns colegas, né, que participaram ativamente, como o Carlos Antônio, Cláudio Nascimento, o próprio técnico Geraldo, que tanto fizeram para que essa ação referente ao BAG fosse efetivada. Convém registrar também as viagens, né, realizadas para a coleta de germoplasma, tendo sido percorrido 30.000 quilômetros, que mostra o esforço que foi feito naquela época e até o dia de hoje, que as coletas continuam, para a formação do BAG. Né? Outro colega que a gente também deve citar aqui é o colega Pinheiro, né? Pinheiro, que também participou ativamente na difusão, né? na implantação de algumas unidades de observação do umbu 48, né? Que é o primeiro umbu a ser difundido, né? Que é o umbu gigante também, né? E então, são essas as primeiras palavras que eu gostaria de repassar aqui para todos vocês. Então, o tema é recurso genético do buzeiro, é um tema muito importante porque trata exatamente da coleta do início até a formação do banco de germoplasma. E aí eu vou fazer um histórico do início do banco, os acessos que foram coletados, né, até o final, com algumas considerações. Próximo. Então, pronto. Falar de recursos genéticos significa dizer que, para que você tenha acesso a recursos genéticos, você tem que fazer a coleta do material genético, coleta ou enriquecimento, depois você tem que fazer a multiplicação. Como é que é feita a multiplicação? A multiplicação é feita por propagação vegetativa, por semente, dependendo da espécie, da forma de propagação dela. Você tem que conservar esse material e você tem que avaliar e caracterizar. Se você não fizer essa caracterização, você praticamente não adianta muito todo o seu processo de acesso a recursos genéticos. Né? Daí é que você passa para a parte de entrega do material genético para o melhor isso. Próximo. O próximo. Não está conseguindo passar aqui, não. É melhor passar aí, viu? Dá um... Bom, dentro desse contexto, então, os recursos genéticos na realidade, o quê? É a porção da diversidade genética com a fração da diversidade, da biodiversidade com previsão de uso atual ou potencial. E aí, dentro desse contexto, temos as comunidades. O que são comunidades? Representam um grupo de populações que coexistem no espaço e no tempo e interagem umas com as outras diretamente. Aí, dentro de todo esse contexto aí da área, nós temos espécies, nós temos indivíduos, nós temos gênero. Por que é importante isso? Para a coleta de germoplasma. Né? Normalmente, em espécies alógamas, como é o caso do cruzeiro, a gente coleta entre populações.
populações. A maior variabilidade está entre e dentro. Na verdade, está dentro das populações. Então, com espécies alógenas, a variabilidade maior está dentro das populações. E espécies autóctones, exatamente o contrário. Próximo. Aqui é uma imagem, né, inicial daquela primeira conversa que eu tive logo no início, do ensaio de procedência de progênio, que contém em torno de 1.161 plantas, que é um material muito rico, né, para fazer estudos de genética de populações. É um material que foi propagado por sementes, né, e está ao lado do banco ativo de germoplasma. Próximo. Próximo. Aqui uma outra visão, né, do material, para vocês terem uma ideia, esse material é composto de 3 procedências e 42 progênios. São 5 repetições e 5 plantas por parcela. Então, é um experimento que hoje, no dia de hoje, fica meio inviável, né, por conta de algumas limitações, né, que possamos ter em relação à manutenção de todo esse processo. Próximo. Bom, como foi feita a coleta dos acessos para o BAC, né? Então, vocês podem ver aí, nós temos aí o mapa da região semiárida, os acessos. São 98 acessos, mas dos 98, os mais antigos correspondem a 70, 80, 70, 80, que são caracterizados 70. Então, nós temos um acesso do Rio Grande do Norte, um município, um acesso ao município. Temos 17 acessos de Pernambuco, coletados em 6 municípios. Temos 42 acessos na Bahia, em 13 municípios. Mais recentemente, 9 acessos em 6 municípios. E em Minas, também, 11 acessos em 13 municípios. E mais recentemente, 18 acessos em 11 municípios. Isso, somando, dá em torno da 98 acessos. São 98 acessos que nós temos no bairro. Pode passar. Então, aí é uma ficha, um formulário para caracterização de plantas, só para vocês terem uma ideia. Nesse formulário, nós temos a região ecogeográfica. Por exemplo, nesse formulário, especificamente falando, nós temos um material de América Dourada, né? No estado da Bahia. Temos aqui o local da coleta, temos latitude, longitude. Mais na frente, a gente pode também informações de peso de fruto, comprimento de fruto, largura de fruto. São todas informações importantes para que a gente tenha essa primeira caracterização no local de origem. Então, vocês podem observar outra informação também, o tipo de solo, o ambiente em geral onde foi coletado, e assim por diante. Próximo. Como que esse material foi plantado no campo, né? Aqui eu fiz uma prévia aqui do croquis de campo, então vocês vejam que tem o material aqui do 1 aos 70, né? São os 70 acessos do bloco 1. Esse mesmo material aqui, ó, o número 1, ele tem 2 clones aqui, e esses 2 clones também são repetidos aqui, que correspondem ao bloco 2. E assim sucessivamente. Então, nós temos 4 indivíduos, né, 4 clones, de um só acesso, em cada um desses blocos. 2 no bloco 1 e 2 no bloco 2. Mais recentemente, nós aumentamos essa coleção a partir do germoplasma 81 a 98, que eu falei no início, dos estados de Minas e da Bahia. Mas o material ainda está pequeno, foi recentemente implantado, algo em torno de 2, 3 anos para cá. Próximo.
Aqui está o nosso bag, né? Vejam aí mais ou menos o pote da planta. Nós estamos numa região aqui com precipitações baixas, né? Solos rasos. Então, nós temos uma limitação, vamos dizer assim, de crescimento de algumas plantas, né? Seja por problemas de solo, seja por precipitação. Aqui a média histórica em torno de 500 milímetros por ano. Claro que em outras regiões, com precipitações maiores, vocês têm isso numa situação melhor. Então, esse bag, na realidade, ele foi implantado em 1994. Vou passar. Aqui é uma outra visão do bag, né? Mostrando do lado esquerdo o experimento que eu falei de procedências de progênios implantado por sementes, e o bag do lado direito. Próximo. Aqui, a parte mais nova do banco de germoplasma de um buzeiro. Vejam que as plantas, vejam o tamanho das plantas, realmente bem pequeno ainda em relação ao bag antigo, né? Próximo. Aqui, um exemplo do que a gente chama de variabilidade genética, né? Então, eu coloquei aqui alguns frutos. Evidentemente que essa imagem aí, ela, em algum momento, ela vai ter mais frutos, né? Para a gente ter uma ideia maior, mas aí já dá para ter uma boa representatividade do material. Por exemplo, nós temos aqui umbu 48, né, que é o de América Dourada. Nós temos aqui o 68, que é o de lontra. Nós temos aqui, que também foi registrado. Temos umbus aqui também pequenos, né? Deixa eu ver se está aqui o 62. Não, mas tem o 52, que é um umbu também considerado. Tem um umbu aqui também, vocês estão vendo aqui, a diversidade que existe para a forma de fruto. Por exemplo, esse 34 aqui, ele tem um formato parecido com uma manga também, né? Alguns outros com um formato piriforme, em forma de pera, e assim por diante. Vocês vejam a variabilidade que existe no banco de germoplasma da Embrapa Semiárida, certo? Próximo. Além dessa caracterização, que é importante, né? Caracterização de frutos, tem outras etapas, né, que são importantes também. São etapas bem trabalhosas, né? Você tem que caracterizar frutos, caracterizar flores, caracterizar folhas, caracterização da planta. Enfim, são todas essas informações que a gente, pouco a pouco, vai disponibilizando para o público, né? No momento atual, a gente fez uma caracterização do banco de germoplasma com relação a frutos, né? Pode passar. Então, aqui também uma outra demonstração de variabilidade, né, dos acessos. Aqui nós temos frutos de peso considerável, que é o caso do 68, do 48, e também temos do 44, e também temos do 52 e do 55. Vocês vejam a variabilidade também que tem para frutos. Isso aqui é importante como descritores, né? Descritores, para que você entenda e conheça melhor as diferenças morfológicas do material que você está adquirindo, do material que você está comprando, para exatamente diferenciar esses acessos ou essas plantas. Pode passar. Bom, aqui a gente já parte exatamente para a parte de tabelas, né? Mostrando aí a tabela aqui de algumas características, por exemplo, massa de fruto, e alguns acessos. Eu listei alguns aqui, o 17, o 30, o 37, o 40, o 44 e o 48. Então, vocês vejam aí, o 48, aqui nós conseguimos aí 63 gramas de fruto,
a massa de fruto, o 40-30, 44-52, enfim, mostrando todas as características. Então, massa de fruto, maior diâmetro, menor diâmetro de fruto, diâmetro longitudinal, transversal, BRICS, né, o sólido solúvel, pH, peso da semente, peso da casca, peso da polpa, relação diâmetro longitudinal e transversal e rendimento de polpa. O próximo. Aqui mais alguns acessos, né, os 52, os 55, os 57, os 60, os 62 e os 68. Veja também que o 68 aqui, que é o de Londres, também deu peso baixo em relação ao local de coleta. Né? Aí aquela questão da interação genómica, questão da própria enxertia, interação com porta cheia, enfim. Mas claro que ele vai atingir um peso maior, possivelmente em períodos melhores de precipitação. Pode passar. Aqui também alguns exemplos, esse é veja o 30 também, está listado lá, mas eu reforcei aqui para dar um close maior no fruto, pode passar. Aqui o 37, como eu falei anteriormente, ele tem formato aí de pera, né, piriforme, também vejam o detalhe, também bem interessante. Próximo. Aqui o 44, ele tem uma característica interessante, que ele é bem redondinho, né? Ele é bem redondinho. Então, normalmente, às vezes, até algumas indústrias até preferem que seja redondo, para facilitar o processamento. Pode passar. Esse também é um bu de cacho, né? O peso dele em si é um peso baixo, de 8 gramas por aí, mas, em compensação, ele tem esse aspecto, o que mostra realmente a diversidade, a variabilidade que existe em buzeiros aí no semiárido como um todo. Pode passar. Esse também é um bu, aqui da região, né, próximo aqui de Petrolina, que tem uma característica bem interessante também, ele é arredondado, mas ele tem essas ranhuras, né, na casca, né, e eu acho que pode ser trabalhado para futuramente se tornar mais um registro daqui a mais algum tempo. Em torno de 50 gramas, mais ou menos. Vai passar. Só para vocês terem ideia, na caracterização do bairro, nós tivemos assim, média, né? Isso aí é média de todos os frutos, né? 26 gramas, a média. Diâmetro longitudinal 3,57. E isso aí, até o rendimento de polpa, né? Média 63, é a média, né? Em compensação, você tem 47,53 para coeficiente de variação, porque você tem frutos pequenos, frutos grandes, e aí, como o fruto também grande, a semente é grande, aí você tem coeficiente de variação também grande para a semente, grande para a casca, né? E a polpa também. Quanto maior o fruto, maior a polpa, né? Isso é um histórico do que se apresenta aí. A próxima. E aqui, para as análises que nós fizemos, nós dividimos ainda em 4 análises de componentes principais, né? Os componentes principais é um tipo de análise para fazer a análise exploratória dos dados e também para mostrar a você as diferenças e o que é que influencia em tudo isso, em todas essas variações. Então, no componente principal, normalmente a gente adota no primeiro e no segundo componente principal, e a soma dando 80% é o que vale para a gente, né? Então, por exemplo, você tem 10 características. Então, o componente principal, ele elimina os que têm pouca importância, ficam só os que têm mais importância, né? Então, a tendência aqui do 4 para baixo é ser abaixo de 8, né? Então, nós temos o PCA1 temos 57%, explica 57% a variância. Depois, o 2, 14, 10 e, por fim, 8. Então, essa soma aí está em torno de 80%.
Próximo. Aqui também mostrando o valor de cada componente. Então, quanto maior o valor, por exemplo, no componente 1, a massa do fruto, o que é que a gente pode selecionar aí? Então, massa do fruto, diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, a massa da semente, a massa da polpa, né? Então, são esses valores que são mais representativos na análise de componentes principais. No componente 2, aí nós temos aí já o sólidos solúveis 0,5, tem o pH também 0,7, enfim, esses dois. E vocês vejam que os outros vão diminuindo também. Aqui, ó. No componente 3, temos a relação DE/DT. No componente 4, praticamente não tem o sólido solúvel também, 0,81. Pode ser próximo. Aqui nós mostramos aqui a dispersão com a plotagem de cada quadrante do componente 1 e do componente 2, certo? E aqui mostrando os maiores, eles estão exatamente nesse quadrante, certo? Os menores nos outros quadrantes, mostrando exatamente essa diferenciação. Próximo. Aqui também, o 1 com 3, né? Vejam que houve uma pequena diferença, mas o grosso não altera mais em relação ao anterior. E a gente está vendo aqui também alguns indivíduos aqui com algum acesso com esse A56, é como se ele fosse um ponto fora da linha, né? Então, precisa estudar um pouco por que aconteceu isso. Veja que está mais concentrado, certo? E esse aqui é um ponto fora da linha. Esse material aqui, esse acesso, né? Ele aparentemente, ele não é um museu, né? Está na coleção, mas pode ser esse um dos motivos. Próximo. Aqui dos componentes, no componente 1, aquele que eu falei, né, o componente 1 é azul, ele tem a maior variância, depois o 2 vermelho, o 3 e o 4 que tem menos influência, né? Pode passar. Próximo. Também mostrando exatamente aquele material que eu falei, que são pontos fora da curva, numa informação aí de elipse, destaca exatamente o que está fora da curva. O que está dentro é o que está sendo representativo dentro do fora, ele limita que é o ponto colocado aqui desse 56. Próximo. Aqui a mesma coisa, uma outra dimensão. Próximo. E aqui também mostrando aquilo que eu falei na tabela, né? O que é que tem mais influência, né? Que é o diâmetro longitudinal, o peso transversal, né? Esse em lados contrários tem menos interferência. E esses outros que estão mais relacionados, quanto mais próximos, mais. E aqui eles não têm relação. Aqui estão próximos. Aqui, quanto maior esse ângulo, menor a influência. Tá? O componente 1 e assim por diante. Pode passar. Bom, e aqui, pessoal, aqui foi o resumo do que foi realizado para o registro dos clones do museu, né? Então, esses clones, eles foram registrados no mapa, e tiveram essa denominação aqui, Rede Nacional de Cultivares, certo? Então, aqui está o 48, o 52, o 55 e 68, né? Isso aqui foi feito um espaçamento 10, eu coloquei 10 por 10 aqui, e fiz uma extrapolação aqui para a área irrigada. Vocês vejam que realmente isso aqui é baixo em relação à área irrigada. Claro que essa não é uma área irrigada com manga, né? Você faz a irrigação
dentro das possibilidades, exatamente no período de florescimento. Então, 2 toneladas, 48, possivelmente alguma tardio, florescimento, a produção, muito diferente disso aqui não, certo? E o 52, 55 e o 68, realmente muito maior, né? Produção. Claro que eu acho que você fazendo uma culturais, com adubação, uma irrigação localizada bem feita, evidentemente isso aí pode aumentar ou até mesmo diminuir o espaçamento para outro. Aqui são também os clones, isso aí é o 52, pode passar. 55, registrado também. 48, próximo. Né, ainda pequeno, ele está ainda semelhante a 48. Próximo. E aqui, para onde vamos? O futuro. Plantios sistemáticos versus adensado. Quer dizer, hoje, eles estão usando mangas bem adensadas, né? 6x2, não pode, fazendo pódios aí, isso aí talvez seja um objeto para pesquisa. Precoce também, identificação de genótipos precoce, até para validar cruzamentos com materiais não precoces, lançamento até de novas variedades mais precoces. Indução floral também é outra situação para ser discutida, se vale a idade de coleta do ramo, e ele também tem problema para microbrotação e começar a produzir também. Então, isso é muito importante. As sementes também tem problema de dormência, né? Claro que não é um problema 100%, mas se você tiver algum material que tenha facilidade para a germinação de sementes, é até bom, porque às vezes você pode ter interação com o porte cheio, às vezes não vai bem em determinado porte cheio. Normalmente essas mudas, quando são produzidas, elas vêm num conjunto e você não sabe a origem. Ali tem uma coleta de várias plantas, né? Aí, novamente, né, o plantio lançada, aí é 6x2. Próximo. E aquele que eu também falei, né, eu falando também na apresentação dele, eu trouxe aqui a foto, realmente nós temos essa questão aí de aparecimento de plantas com a tradução nos primeiros meses, né, da forma de muda, né, realmente não se repete, mas e tem uma frequência muito baixa, né, muito baixa, mas de repente isso pode também ser explicação do porquê disso aí, né? Em algum momento podemos tentar acompanhar melhor, não sei, uma planta dessa. Normalmente é uma planta para fazer novos semeios e isso pode aumentar. Pronto, pessoal, é basicamente isso aí que eu propus apresentar. Estamos aqui para enviar as perguntas, peço pela atenção. Obrigada, Viseudo, pela apresentação. Já temos algumas perguntas, sim, e vamos fazer, então, essas perguntas do nosso
E convido agora, então, a Maria Auxiliadora Coelho para a palestra que trata sobre os conflitos e prevenção a perdas. Bom dia, Clarissa. Obrigada pela apresentação a todos. É uma satisfação de estar com vocês. A nossa proposta aqui é falar um pouco componentes da qualidade, a presença e os teores de alguns componentes que são diferenciais para a qualidade. E algumas informações sobre prevenção a perdas pós-colheita e embu, né? Isso, sabendo que a gente tem uma produção eminentemente extrativista, a gente tem as dificuldades, né, de logística e mesmo de organização e de falta, às vezes, do acesso dessa informação às comunidades que trabalham com o cruzeiro, para reduzir o nível de perdas, né, após colheita desses frutos, aumentar a oportunidade de comercializar sendo um produto com melhor qualidade, né? Essa é a nossa apresentação aqui, e é claro, estaremos à disposição para as perguntas que a partir de nós conversarmos, tá? Próximo, por favor. Nessa sequência do que a gente propôs, a gente vai falar primeiro sobre, né, a ideia de só contextualizar o termo, né? Quando falamos em qualidade de aparência de um produto, de coloração, de resistência desse produto, mas também de sabor, que é um componente fundamental. Por mais interessante e atrativo que um fruto seja, é o sabor que conquista o consumidor, né? Além disso, a gente tem que imaginar que qualidade avançou em seus conceitos e ela agrega componentes de importância. Estamos falando de um alimento e, como tal, deve oferecer-nos algumas características importantes na manutenção do nosso organismo. No que se refere à saúde, alguns componentes presentes em álcool, eles podem atuar no nosso organismo, então, a nossa saúde, a ocorrência de algumas doenças a partir do consumo regular e, claro, de uma dieta diversificada. Então, a gente fala de qualidade do consumidor, né, com as características que se pretende, agregando isso às características da própria fruta, né, mas que a gente tenha uma junção entre o que o consumidor deseja e o que a fruta oferece para ele. Nessa estratégia, a gente tem aí, então, a forma de ofertar o produto, a forma como ele pode ser disponibilizado e como a gente interage com o consumidor para comunicar para esse consumidor as características desse produto. Então, quando falamos em diferenciação comercial, a gente está tratando. Próximo, por favor. As estratégias associadas a essas diferenças são várias, vão desde as características do fruto em si, até a maneira como a gente disponibiliza, né, a embalagem que oferece esse produto, e a informação que ele está tratando de um produto que agrega em si um componente social, uma questão cultural, e isso pode ser utilizado como estratégia comercial e algumas experiências interessantes com cooperativas têm mostrado a eficiência disso. Próximo, por favor. Para tratar de questões de qualidade, a gente fala de vários componentes, né? Então, estamos falando de características físicas, de peso, comprimento, diâmetro, de rendimento de polpa, de coloração da casca, de coloração da polpa, firmeza, teor de sólidos solúveis, acidez, açúcares, componentes como amido e pectinas, que estão associadas à resistência do fruto, porque dão maior consistência, maior firmeza, e isso é importante para as estratégias de comercialização, de transporte dessa fruta, né? E alguns componentes que estão aí na lógica das propriedades bioativas, que podem proteger nosso organismo de algumas reações que prejudicam o funcionamento normal dele, né? A gente tem os teores de aspargose, carotenoides, polifenóis, onde a gente está destacando esses, para comentar um pouco sobre eles em relação ao humor. Próximo, por favor. No que se refere às características físicas, a gente só faz um contexto aqui rapidinho. O Viseu comentou algumas características de acesso do banco ativo de hemoplasma do Museu da Embrapa Semiárido, e nós comentaremos
exatamente sobre as diferenças que existem entre os frutos desses acessos, a variabilidade genética, que pode trazer várias oportunidades para nós, né? Existe um potencial muito interessante aí para um umbu que passou a ser denominado de gigante, pelo tamanho superior das plantas de umbuzeira, mas existem umbus de tamanho mediano, desse tamanho pequeno, mas que possuem de sabor muito interessantes e alguns componentes importantes que podem ser valorizados, e a gente pode estabelecer uma estratégia mais ampla para aproveitamento da diversidade que existe entre os umbuzeiros, né? Então, aqui é só para destacar, entre esses acessos, de umbuzeiro coletados de diferentes regiões, marcar alguns deles aí com destaque. O próximo, por favor. Nesse destaque aqui, a gente citou aqueles que possuem uma faixa de peso variando aí mais ou menos 18 até 27, 28, não são tidos como os frutos com tamanho geral, encontradas na caatinga. Temos aí o 15, o 16, o 17, 18, 19, 24, 26, 27, como aqueles que têm o maior comparado desse grupo que a gente avaliou nesse momento, que foi exatamente a avaliação feita esse ano por uma estudante nossa, né? E esses mesmos frutos desse grupo aí, que tem um peso maior, a genética agregada em alguns deles tem um peso de semente menor. E isso proporciona uma maior proporção de interesse comercial, tanto para a produção in natura, quanto para o processamento. Próximo, por favor. Refere a processamento, né? É uma característica explorada de maneira importante na áreas e regiões e áreas, mas os frutos frescos, a perecibilidade alta, e isso traz alguns desafios, né, para oferecer para o consumo in natura, dependendo das características desses acessos, né? Esses frutos que a gente está considerando aqui, mostrando, eles foram avaliados quando foram colhidos maduros na planta. Esse era um objetivo importante nosso. Às vezes a gente tem uma avaliação do fruto colhido na maturidade fisiológica ainda, denominado de vez, né, que é o que se pratica em geral, e aguarda ele completar esse amadurecimento. Durante essa fase, a gente colheu esses frutos maduros com o objetivo de caracterizar na planta, né, esses atributos, já que o amadurecimento fora da planta traz alguns teor de sólidos solúveis, por exemplo, né, e algumas outras características. Então, aqui destacamos aqueles acessos com maior peso e menor peso do fruto e menor peso de semente, tendo aí um rendimento considerável de polpa, né? Então, temos 16, 17, 4 e 26 de polpa de 70% a 75%, né? Temos alguns frutos de outros acessos com rendimento até superior a isso. E essa é uma característica importante, independente da finalidade de consumo dos frutos. Importante é o teor de sólidos solúveis, né? É um dos elementos mais referenciais para a gente falando do sabor, é o teor de sólidos solúveis, né? Expresso em grau Brix e a acidez dos frutos. Nesse caso, a gente tem aí os frutos de 18, 24, 27 e 41, como tendo teor de sólidos solúveis acima de 13% a 14% aproximadamente, né, dos teores médios. Próximo. Em relação à acidez titulazante, então, que a gente tem teor de sólidos solúveis alto, né, maior grau, e uma menor. Essa menor um equilíbrio, mas ela não pode ser tão dar um aspecto de sabor aguado do fruto, né? Nessa faixa aí de 0,5%, a gente tem uma relação boa entre sólidos solúveis e acidez no umbu. Então, os frutos que têm menor acidez, portanto, aí foram 17, 18, 19, 24 e 41, né? Os demais com acidez superior a 0,8 categoria de frutos bem mais altos. Na lógica, os frutos colhidos de vez, normalmente, né, quem vai fazer a coleta em campo
faz até para tentar manter por maior tempo, quanto mais a colheita dos frutos maduros é mais difícil pela vulnerabilidade a danos que ele tem, né? A gente tem uma comparação aí feita no estudo, né, conosco no laboratório, mas com outro estudante, envolvendo outros acessos em uma outra época, e a gente tem que ter cuidado também para atentar para isso. Há uma diferença ao longo do tempo, né? O efeito das condições climáticas interferindo nas características do fruto, e isso inclui peso, inclui teor de sólidos solúveis, firmeza, coloração, né? Uma série de características, a gente percebe uma flutuação nelas ao longo do ano, né? Dos anos. Nesse caso, a gente tem uma característica importante, eu destaquei aí o BGU 21 como sendo um acesso, né, de um buzeiro que tem características de peso na faixa mediana, né, de frutos considerados como mais geral, né, na média que a gente observa, né, entre as plantas de várias regiões do semiárido, com um rendimento de polpa de aproximadamente 80%, que é o mesmo rendimento de polpa do acesso do BGU 12, né? BGU, como o Visor mencionou, é Banco Ativo de Germoplasma de um buzeiro, que é a denominação, né, que o Banco de Germoplasma da Embrapa Semiárido tem como referencial, né, de documentação e de conservação, né, da espécie de um buzeiro no Brasil, né? O acesso 20 também, com um rendimento de polpa muito alto, e o 43, né? Então, a gente destacou esses exatamente por essa característica importante que eles têm. Na maturidade fisiológica, eles têm uma acidez comparativamente menor do que a dos outros, de 1%, com o amadurecimento dessa acidez vai cair aí, até chegar numa faixa de próximos 0,5, 0,6. E no caso do 21, com o teor de sólidos solúveis de 11,8, ainda não estando maduro, né? Então, desses sólidos solúveis, 8% é açúcar, né? Há também um importante teor de amido nesse acesso. A importância do amido é que ele dá uma firmeza, né? Ele contribui para a firmeza, junto com um teor de pectinas mais alto para o fruto. Então, é claro que, sendo mais firmes, né, maior facilidade de tolerar a movimentação no transporte, o acondicionamento do fruto até chegar no local de venda, né? E o teor de pectinas também relativamente maior nesse acesso, né? Esse teor de pectinas que dá também, junto com o amido, contribui para essa firmeza do fruto, na polpa de 0,8% nessa fase dos frutos colhidos de vez. Por favor, próximo. Nos frutos, né, de tamanho maior, né, a gente tem aí o 44, 48, 68 e 75. Nessa safra que foi colhido, esse foi um trabalho realizado com uma parceria com o IF Baiano, com acesso aos nossos conservados lá, né, nas instalações do IF. Temos peso de frutos aí, no caso do BGU 6875, de 73, 76 gramas, né? E acima do 68. Próximo. Em relação às características, né, associadas a sabor, como acidez, sólidos solúveis e açúcares, a gente tem aí a acidez menor do 44, mais o teor de sólidos solúveis na maturidade fisiológica dos frutos colhidos de vez maior no BGU 44. Nesse caso, 48 é uma fonte importante. Próximo, por favor. Dentro desse contexto de qualidade, a gente tem aí uma valorização muito grande dos compostos bioativos, que são componentes que podem prevenir o nosso organismo, né, de reações de
envelhecimento precoce, né, ao longo do tempo, ou de proteção contra algumas doenças, né? A gente não pode considerar que existem níveis elevados, né, muito altos de alguns compostos bioativos no umbu, mas ele é uma fonte que pode fornecer e complementar junto com outras fontes alimentares e compor esse elemento diferencial para contribuir para a saúde da população, né? Quando falamos em compostos bioativos, falamos de ácido ascórbico, que é a vitamina C, de vitamina E, ácido fólico, niacina, fibras, que também é um componente importante nessa categoria de bioativos. Os compostos fenólicos, que têm uma riqueza e uma diversidade muito grande, a gente fala de são vários os tipos de compostos fenólicos, terpenoides também, carotenoides, como é o caso do beta-caroteno, que dá a coloração laranja típica de alguns frutos, isotiacenatos aromáticos, e ainda, além desses que são compostos químicos, alguns minerais, como selênio e cálcio, também são agregados nessa natureza aí de bioativos. No caso do umbu, fazendo recorte aí, a gente tem ácido ascórbico, em alguma proporção presente, com variação entre os acessos, uma variação considerável, inclusive, teor de carotenoides na casca, né, principalmente, alguns têm um teor de carotenoides na polpa também, com a coloração um pouco amarelada, mas na casca predominantemente, e o teor de polifenóis presente também em casca e polpa, lembrando que em qualquer fruto, os teores de polifenóis são maiores na casca, tá? Próximo, por favor. No caso dos acessos que a gente trabalhou, a gente tem aí alguns destaques também, né, em relação ao BGU 05, 06, 12 e 20, que estão destacados em negritos, e o 65, com um teor de ascórbico maior, né, na faixa de 60 miligramas, mas o que a gente tem observado é que há uma variação muito grande entre os frutos, de uma planta do mesmo acesso para outra, a gente tem uma variação, é o componente de qualidade que mais varia entre plantas e que mais varia entre safras, né, entre ciclos de produção. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa informação, mas temos aí uma contribuição também presente no umbu. Os teores de clorofila, que são pigmentos de coloração verde, né, a gente tem aí 0,5 e 21, com características de casca mais esverdeadas. Os carotenoides, que são esses pigmentos amarelados, que dão, né, essa coloração nos frutos, né, tanto na casca quanto na polpa. O 0,2 como tendo uma coloração amarela já ainda na maturidade fisiológica, e isso evoluindo com o amadurecimento do fruto, né? Esses carotenoides são importantes também como proteção do nosso organismo, então uma dieta com rica em carotenoides é interessante da mesma forma que uma dieta rica em vitamina C. O teor de flavonoides amarelos, que são compostos fenólicos, também com essa característica de pigmentos amarelados. Nesse caso, a gente destacou o 12, 20 e o 28, BGU 12, BGU 20 e 43, com teores aí próximo de 30. No caso dos polifenóis, que a gente, né, avaliou na polpa do fruto, temos aí uma variação aí de 21 até próximo de 50, com destaque para os acessos 21 e 39, com maiores teores de polifenóis. Os polifenóis têm uma capacidade, né, antioxidante considerável, e muitos frutos utilizam o fato de ter uma quantidade muito alta de polifenóis como uma estratégia de comercialização. Esses níveis não podem ser comparados com de outros frutos, como uva, por exemplo, mas a gente está sempre pontuando que, no contexto de uma alimentação regular, frequente e diversificada, ele representa também um elemento importante para a qualidade alimentar da população do semiárido. Próximo, por favor. No caso dos umbus, né, de maior peso, né, que tem uma denominação aí de umbu gigante, a gente tem, então, um teor de ácido ascórbico muito próximo entre eles, na faixa de 30, com teor de flavonoides também aproximadamente em torno de 20, mas com teor de polifenóis um pouco maior do que aqueles que a gente mostrou antes, com destaque aí para o 68, né? Isso leva a uma atividade antioxidante, né, também interessante desses frutos, mas, como a gente está dizendo, né, sempre pensando que não é uma atividade antioxidante que possa ser considerada dos frutos com maiores teores, com maior importância em termos de valor individual para isso, mas que tem uma contribuição significativa a partir do consumo regular. Próximo, por favor. Seguinte. Da mesma forma que a gente tem essa riqueza de polifenóis, a casca do fruto
do umbu é interessante nisso. E aí a gente pontuou alguns, né? Pode passar o seguinte, por favor, eu destaco alguns desses acessos. Nós temos o acesso BGU 15 e o BGU 16 com uma quantidade, né, de compostos fenólicos na casca acima dos demais e com maior número de compostos fenólicos predominantes, né, em maior proporção. Então, por exemplo, o BGU 15 tem uma quantidade de ácido gálico, de isoquercetina, de miricetina e de transresveratrol, que são compostos fenólicos reconhecidos como de propriedade bioativa, presentes, os 4, numa quantidade acima dos demais acessos avaliados. Para o BGU 16, a predominância foi, então, do ácido gálico, da epicatequina, da procenidina B1 e da isoquercetina. Então, a gente tem, em todos os acessos, por exemplo, de umbu avaliado, na casca dos frutos, ácido gálico e isoquercetina como sendo os principais compostos fenólicos desse grupo que foi avaliado, aí, contendo mais ou menos 20 compostos fenólicos na casca. Okay? Pode passar, por favor. Próximo. Desses compostos bioativos, a gente só tem que lembrar que outras partes da planta são importantes, como folhas, ramos e a casca de ramos. E nesse aspecto, a gente tem outros componentes envolvidos, e nesse caso, alguns estudos mostrando a atividade de compostos, né, terpenoides e outros presentes em folhas e ramos de umbuzeiro, capazes de ter uma ação na prevenção de algumas doenças importantes. Esses estudos estão sendo detalhados em alguns laboratórios do Brasil, inclusive em parcerias entre Embrapa e Fiocruz. Próximo. No que se refere, então, à prevenção a perdas pós-colheita, que é o que a gente gostaria de deixar aqui como recado, né? Preservar a qualidade é fundamental, e essas características, essa composição química dos frutos tem que ser mantida até chegar no consumidor, né? O que vai sendo perdido ao longo do tempo é resultado, muitas vezes, de manuseio inadequado. Os danos aos quais os frutos são submetidos causam processos que degradam esses componentes. Então, muitas vezes, a gente está imaginando um fruto que tem uma composição tal perfeita naquele momento, mas quando ele chega no consumidor, ele sofreu tanto impacto, compressão, cortes e outros danos, que eles têm uma composição bem diferente, bem inferior ao potencial que realmente deveria ter, né? Então, os cuidados para reduzir essas perdas incluem, né, um cuidado que vai desde a colheita até chegar no consumidor. Na colheita, tem um elemento importante que a gente está atento para alguns indicadores do ponto de colheita, né? Para umbu, a gente usa normalmente cor e a firmeza. E para umbu, a diversidade de cor é muito grande, então as variações entre os acessos em relação à cor é bem diversificada. Não podemos generalizar. Alguns têm casca completamente alaranjada quando maduros, outros se mantêm verdes quando maduros, outros têm uma coloração de casca de um verde bem claro, e ainda até um aspecto um pouco próximo de um tom mais próximo do branco, né? E não muda isso durante a maturação. Além desse agravante, a gente tem um detalhe de uma irregularidade muito grande na planta. Próximo, por favor. Em que nós temos flores, frutos pequenos, frutos prontos para serem colhidos, frutos completamente maduros numa mesma planta. E mexendo em um fruto para colher um, você pode danificar o outro, e às vezes até, né, induzir a queda de frutos que ainda não estavam nem iniciando a maturação. E isso vai gerando perda, né? Cada fruto perdido é uma renda inferior que se tem a partir do uso dessas plantas. Por favor, só mais um. Aqui é só para mostrar mais um detalhe dessa irregularidade, no BGU 52, próximo, por favor. Também as diferenças, né, de maturação entre os frutos, variando do tom verde, no fruto no início da maturação, até o fruto completamente laranja. Esse é o BGU 62. É um fruto pequeno, mas extremamente doce, com um sabor muito interessante, representa um potencial importante para a gente trabalhar, e aí talvez associar uma possibilidade de manejo que aumente o tamanho desses frutos. Próximo. Além de uma característica de precocidade interessante que ele tem. Por favor. A distribuição dos frutos das plantas também podem induzir perdas na hora que a gente tem, né, frutos próximos, né, da lateral, que estão mais expostos, da porção periférica da planta, mais expostos a danos físicos, né, a ação do vento e do sol,
Próximo. Então, essa distribuição de cola aí, às vezes, no caso, quando a gente tem várias plantas próximas, as plantas periféricas, os frutos periféricos da planta podem acabar sofrendo danos pela movimentação dos ramos de folhas e do vento. Né? Próximo. Queda de frutos é um outro ponto, pode passar. Nessa queda de frutos, a gente tem aí a maturidade natural, né? O fruto, a tendência de um umbuzeiro é cair o fruto quando está maduro, mas algumas, como essas acessos aqui, 17, mantêm o fruto maduro por algum tempo na planta ainda com a coloração laranja típica, e isso é algo interessante que facilita esse manejo, prevenindo que se colha frutos que caíram no chão. Né? Próximo. Danos em campo, a gente vai citar alguns rapidamente, pode passar. A gente tem marcas, né, em alguns frutos decorrentes de abrasão, de dano, que podem ter sido diretamente no ramo, mas também no ambiente onde se acondiciona o fruto depois de colhido. Isso vai gerando, né, algumas dificuldades de apresentação do produto. Pode passar. Dano pelo sol, né, exposição muito direta, nesse caso uma planta que flora ainda sem ter iniciado o processo de renovação foliar após a queda natural das folhas, e com isso ela tem frutos ainda pequenos com uma alta exposição ao sol, causando queima, e gera uma perda considerável. Alguns acessos têm essa dificuldade em relação à renovação foliar tardia e com frutos em crescimento já presentes na planta e ela ainda sem a renovação foliar adequada. Próximo. Situações de danos, como esse que a gente mostrou nesse fruto, essa coloração aí de avermelhada, aí o fruto também tem alguns acessos de umbu, tem essa coloração avermelhada pela exposição a antocianinas, né? Então são pigmentos interessantes também, como atrativo de qualidade, mas também com uma propriedade importante como composto bioativo. Pode passar? Esta é uma visão de frutos, né, com essa coloração avermelhada, coincide com a exposição ao sol, porque esse pigmento ele é induzido também pela luz solar, né? Próximo. Então, para a gente imaginar aqui, no contexto final, a gente tem que imaginar estratégias para reduzir dano, proporcionando um manuseio mais adequado, transporte mais cuidadoso, acondicionando em embalagens que permitam ventilação, tem uma capacidade adequada para o fruto, considerando o tamanho e o número de frutos por embalagem, as condições de armazenamento, porque quando a gente pensa em consumo in natura, não pode expor excessivamente ao sol, né, e manter sob ambiente com temperatura muito alta. Pode passar. A foto seguinte, a gente está ilustrando condições naturais de comercialização que a gente vê normalmente. Então, frutos muito empilhados são altamente predispostos a danos. Maturação irregular também é algo que deve ser evitado, né? A gente tem que tentar oferecer um fruto. Imagina um fruto, né, o umbu, nas condições que qualquer fruta que é vendida comercialmente no supermercado deve ter. A gente tem que primar por essa qualidade para evoluir numa cadeia de comercialização. Pode passar? Aqui a gente pode passar para o próximo slide, que a gente tem um resumozinho disso. O que a gente queria mostrar é que o umbu é muito sensível à temperatura, né? Então, se a gente armazenar numa geladeira, ele vai ter problemas de dano por frio. Sob temperatura de 14 graus, o fruto se mantém com um aspecto, né, adequado para comercialização por mais tempo, mas com temperatura de 11 graus, ele sofre manchas decorrentes de dano por frio e o amadurecimento é interrompido. Próximo. A ponto de o fruto murchar sem amadurecer. Esse aspecto que a gente queria mostrar nesse caso, com armazenamento em condição de temperatura muito baixa. Próximo. Durante o armazenamento, a gente tem algumas mudanças de alguns compostos, mas eu destaco aí o do meio, né, o amido, e no próximo slide a gente marcou quais eram as informações que a gente quer destacar. Pode passar. O amido é degradado muito rapidamente, né, no armazenamento do umbu, e é por isso que ele perde, né, essa consistência muito rápida e se torna muito vulnerável a danos, né? E aí o maior cuidado com o manuseio possível em função disso. Próximo. Para finalizar, a gente queria só dar resumir alguns pontos que são importantes pensando no umbuzeiro. A apresentação do produto é importantíssima para a gente ter uma mudança, né, na estratégia de comercialização e poder atrair novos consumidores, né?
O consumidor da região semiárida conhece o umbu, né, aprecia o fruto, é um consumidor regular, digamos assim. Mas se a gente quer atingir outras regiões para ter uma maior, né, espaço de mercado, a gente tem que valorizar a apresentação com uniformidade de maturação, envolvendo cor, firmeza e sabor, né, estáveis do fruto, uma embalagem apropriada, com características que valorizem, né, o aspecto do fruto, com acondicionamento sob temperaturas também adequadas, né, num tempo de trânsito razoável, né, a gente não pode imaginar que temos muita tecnologia ainda para avançar, para permitir o transporte a longa distância, mas enxergar com as condições que se tem hoje, qual a distância que esse fruto pode atingir, e informar o consumidor, né? O que tem essa fruta de interessante? Qual o sabor dela? Qual o atrativo principal que ela possui, para que isso possa permitir uma maior ampliação da divulgação do fruto e da oportunidade de novos consumidores se interessarem pelo umbu, né? Isso pode ser colocado como um componente inclusive, de frutos exóticos, né? Que quem não conhece o sabor e que passa a ter interesse por conhecer, né? Valorizando aí dois aspectos importantes: a identidade cultural que nós temos, né, pelo fruto, mas também o espaço de atingir novos consumidores a partir de uma divulgação melhor. Okay? Era isso, então, a gente estava querendo deixar esse recadinho no final, como oportunidades, temos muito a fazer ainda com o umbu, no manejo da planta, na tecnologia para conservação. Né, estamos numa fase muito embrionária, nós, como pessoas que trabalhamos com pesquisa como umbuzeiro, né, então, o percurso ainda é longo, mas há oportunidades para isso, sim. Muito obrigada. Obrigada, auxiliadora. E dando continuidade, então, já temos também algumas perguntas no chat. Eu sei que o áudio está um pouco ruim, o stream, a gente está com um probleminha aqui do stream mesmo, para o YouTube, não é aqui na nossa conexão, mas vamos lá, vamos seguir, vai ficar gravado depois para vocês terem acesso também melhor às palestras. E convido agora, então, o nosso último, né, palestrante, que é o produtor Dilermano Fonseca, que vai falar aí sobre a introdução do umbu gigante na região sudeste da Bahia. O Dilermano está só aqui abrindo a câmera. Olá. Bom dia. Pronto. Com você, Dilermano. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes em nome do nosso comandante Everton Bronzeado. O que nós pretendemos nessa breve apresentação é relatar a nossa vivência, a nossa experiência no cultivo, né, de umbuzeiros aqui no sudeste da Bahia. Né, um relato histórico desde a implantação dos primeiros viveiros, né, até os dias atuais. Esperamos que essa palestra seja proveitosa para aqueles que pretendem trilhar o mesmo caminho, né, aproveitando aí os nossos acertos e corrigindo os nossos erros. Próximo, por favor. Essa pergunta ela se faz necessária porque já ouvi de muita gente, né, e até de matéria jornalística, a informação de que o umbu gigante ele é resultante de manipulação genética, às vezes até de transgenia, por exemplo. Né? Então, para esse esclarecimento, a gente, né, vem trazer à luz isso aí, que são frutos, né, considerados umbu gigantes, são frutos com peso médio acima de 60 gramas, produzidos por umbuzeiros que ocorreram na natureza, né, completamente natural, e que foram selecionados por agricultores e pelos órgãos de pesquisa, justamente por causa dessas características, entre outras. Né? Mas esse é um umbu gigante, não tem a manipulação genética, não são transgênicos, como muita gente, né, imagina. O que a gente observa aí na foto, né, como características, o tamanho em relação ao umbu comum. Mostramos aí nessa escala o umbu comum presente nas nossas feiras, né, nas estradas, e o umbu cultivado, esse gigante. Pode-se observar também a diferença, né, no aproveitamento da polpa, a polpa que, em relação a semente e polpa,
E também há muita curiosidade, né? Tem muitas perguntas a respeito do sabor, como é que é, se é diferente, exatamente porque muita gente imagina, né, que se trata de manipulação genética, mas não há. Acontece da mesma maneira que acontece com o umbu comum que nós temos, né, no campo. Tem aqueles com mais doces, muito doces, outros mais ácidos, casca fina, casca grossa, casca lisa, casca pilosa, que aqui o pessoal chama de umbu cabeludo. Enfim, né, tem diversas variabilidades aí na espécie que vai permitir ao produtor, né, o futuro produtor, ele escolher, né, dentre esses acessos, a sua vocação, o que ele pretende, se é para o consumo, produzir para o consumo in natura, ou para a indústria, ou até mesmo a dupla finalidade. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de, né, aproveitando a oportunidade, de apresentar, né, instituições e órgãos de pesquisa, de difusão de tecnologia que participaram dessa caminhada. A gente deve agradecer a essas entidades que permitiram nós chegarmos onde nós chegamos, né, com o desenvolvimento da cultura. São aí relatadas várias delas, cada uma com seu papel, cada uma contribuindo de uma forma muito interessante. E aproveitando, né, também homenagear todos os pesquisadores envolvidos. E eu gostaria de fazer essa homenagem, né, em nome aí dos pesquisadores Francisco Pinheiro e Heloísa Saturnino, né, que muito tempo vem trabalhando com essa fronteira. E agradecer também aos produtores, aos proprietários, onde há a ocorrência natural desses umbuzeiros, né, que gentilmente permitiram a retirada de carros, né, para a propagação em diversas cidades, né, em diversas entidades, como nós já sabemos. Por outro lado, aí, devemos lastimar aí na relação das entidades, consta aí a BDA, que é a empresa baiana, que é a antiga empresa baiana de desenvolvimento agrícola, né, que foi extinta e que relevantes serviços prestou aqui na Bahia, na área da agricultura e na pecuária, inclusive, né, nessa divulgação do umbu gigante, mas que hoje já está extinto. Próximo, por favor. Então, aí no final dos anos 90, a Embrapa Semiárido e a BDA formaram parceria para a implantação dos primeiros cultivos de umbuzeiros em várias cidades da Bahia. Uma das cidades foi a Livramento de Nossa Senhora, onde a prefeitura, juntamente com a BDA, criou uma parceria e, a partir dali, formou-se o primeiro viveiro de mudas, de umbu gigante na região. Esses acessos foram oriundos da Embrapa. Próximo. Já em 2002, né, a Embrapa Semiárido instalou, juntamente com a CAR, 2 campos de aprendizados tecnológicos na cidade de Anagé e Tremedal, compondo as ações do Projeto Gavião, desenvolvido pelo governo do Estado aqui na época. Esses campos, nós temos, um ainda está em plena atividade, o outro está em recuperação. Próximo, por favor. Esse é o acesso à América Dourada, que é exatamente desse campo lá de Anagé. Então, mostra aí as características dos seus frutos, né, o porte. Nesse caso aí, essa planta, o produtor, ele na época não tinha o conhecimento da condução de podas para conduzir a copa, mas ele teve todo o cuidado para escorar, né, a planta e fez um trabalho que permitiu, né, o desenvolvimento. Não teve aquela copa característica, nem de copa, nem de guarda-chuva, mas ele conseguiu, através de escoras, né, manter a copa firme. Próximo, por favor. Esses características aí, como foi relatado pelos auxiliadores, nós temos aí essa
coloração, essa diferenciação, esse tipo, né, de fruto com o avermelhado, né, que é uma característica do América Dourado. Né? Quando ele toma sol, a parte que fica exposta ao sol, ele desenvolve essa coloração. Quando o sol é muito intenso, pode haver queima desses frutos aí. Próximo. Já em 2004, na propriedade do agricultor Zé Dilé, né, ele recebeu, né, os gafos, né, de uma planta vinda de Lontra, no acesso oriundos de Lontra, no município de Anagé. Em 2006, a Prefeitura de Anagé instalou, né, 4 unidades lá na região, né, contendo escóndias várias, e entre elas o museu. Já em 2006, a UESP instalou, né, realizou um plantio de 40 mudas no campo de Vitória da Conquista, e ao longo dos anos esse número foi sendo ampliado com o acréscimo de acessos regionais, que a gente vem garimpando por aqui. Próximo. Esse é o nosso amigo Zé Dilé, né, mostrando aí essa planta que recebeu esses enxertos de lontra, já em fase de produção, né, produzindo muito bem. E a gente olha o aspecto aí do fruto, quanto ao seu tamanho, né, e é muito interessante essa planta. Ele, né, já tem um aumento, né, no seu plantio, e é um dos produtores de mudas e de umbus aqui da região. Próximo. A Prefeitura de Vitória da Conquista iniciou em 2006, né, nós iniciamos lá a formação do Jardim Clonal, né, com plantio de mudas enxertadas, com gafos oriundas da Fazenda Pau d'Arco, situada no município de Macaúbas. Essa unidade foi formada por mim e por meu coordenador na época, Delbrando Oliveira, e a partir dessa unidade, teve a finalidade, principalmente, né, da gente formar esse jardim clonal com o plantio de mudas de umbu gigante. Próximo. Essa planta, ela situou-se na Fazenda Pau d'Arco, lá em Macaúbas. Foi a planta onde nós retiramos os gafos, né, para iniciar o nosso jardim clonal. Ela é o 75, né, o Macaúbas. Como curiosidade, ela recebe o nome de Macaúbas vulgarmente, né, porque esses primeiros acessos foram retirados lá da Fazenda Pau d'Arco, lá em Macaúbas, mas o pesquisador Nelson Fonseca, da Embrapa Mandicultura e Fruticultura, né, meu amigo, a gente foi em busca da origem dessa planta, porque o proprietário ele ganhou uma estaca, né, e a origem dela, na verdade, é o município de Boquira. Nelson conseguiu chegar até a planta-mãe. Só como curiosidade aí. Próximo. Próximo, por favor. Aí o detalhe dos frutos, né, do 75. Então, nós temos aí também um fruto muito bom. A média desse fruto aí passa dos 100 gramas, né, na média geral. É uma planta muito vigorosa, né, e foi quem nos forneceu as estacas para começarmos aqui em Vitória da Conquista. Próximo. Em 2008, né, depois de implantado a nossa unidade, nós firmamos parceria através de Nelson Fonseca também, né, com a Embrapa Mandicultura e Fruticultura, e expandimos a nossa área de plantio, né, com esses acessos
doados pela Embrapa, vindos da Bahia e de Minas, né, e também porta-enxertos também foram doados, e a partir daí nós aumentamos e chegamos a 805 plantas matrizes aqui nessa unidade. Próximo. Aí já algumas plantas em produção, são uns 5 anos, mais ou menos, mostrando aí o detalhe, né, de tamanho de fruto, já produção lá da unidade da Fazenda Pedra Mole, aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista. Próximo. Essa unidade aí, ela, né, é utilizada como área demonstrativa para dias de campo, que a gente faz com os agricultores, para visita de estudantes, né, pesquisadores que têm interesse em ver o trabalho que nós fizemos aí. Então, ela é muito utilizada, né, e serve aí como referência aqui para a região. Aí, no caso, nós temos alunos do Colégio Militar fazendo uma visita, né, uma aula de campo sobre o bioma Caatinga. Próximo. Um período da floração, lá na nossa unidade, né, da Pedra Mole, mostrando aí, né, a floração, geralmente que acontece aqui no mês de agosto. Próximo. Em 2007, né, o Instituto Federal Baiano, sediado em Guanambi, implantou a primeira etapa da coleção de acesso de umbuzeiro e umbucajazeira, com ampliações subsequentes ainda em 2007 e no ano de 2010. O material genético foi doado pela Embrapa Mandioca Fruticultura e pela Ipamig Norte, coletados em diversos municípios da Bahia e do norte de Minas Gerais. Próximo. Essa foto aí, para representar lá em Guanambi, foi feita no quintal de uma residência, né? Chamei a atenção da foto, coloquei aqui para mostrar, né, a planta relativamente jovem, está no quintal da casa, né, com a carga de frutos bastante expressiva, né? Me foi relatado lá o acesso, mas eu de memória não tenho. Não sei se foi de Seraíma, lá da região, mas foi da região lá de Guanambi. Próximo. Já a partir de 2011, né, propriedades rurais do município de Manoel Vitorino, Mirante, Coronel e Poções, através de projetos implantados pela CAR, né, receberam oficinas de enxertia com gás fornecidos pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, fui convidado para fazer um trabalho lá, né, de incentivo ao cultivo, e nós fizemos algumas oficinas, como a gente vai ver no próximo slide. Por favor. Então, é uma oficina, né, mostrando o processo da enxertia. Nesse caso aí, tem um efeito didático, né, porque um outro processo que a gente pode fazer para aproveitamento das áreas seria a renovação de copo. Aí, no caso, são umbus comuns lá da propriedade que utilizamos para já fazer a implantação de garfos de umbu gigante, né, em alguns ramos desses umbuzeiros. Próximo. Aqui os agricultores em ação, né, bastante interessantes, se interessaram bastante e começaram a fazer esse processo de enxertia. E isso aí aconteceu em 2011, 2012, e muitas dessas áreas aí hoje já estão produzindo. Os agricultores, né, compraram a ideia e já estão em fase de produção de algumas plantas lá já do umbuzeiro gigante. Isso é na região de Manoel Vitorino, onde é a capital, né, do umbu no Nordeste, né? Mas
umbu gigante como planta cultivada eles não tinham até o momento. Próximo. Em 2014, foi a UESP, já iniciou o projeto Umbu Gigante, atuando em 11 municípios aqui da região, com treinamento e implantação de viveiros de mudas nas comunidades locais. Então, eles estão fazendo um trabalho similar ao que a Prefeitura já vinha fazendo aqui no município de Vitória da Conquista. Em 2017 e 2018, foi iniciado o projeto Fruticultura de Sequeiro, conduzido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, que atua junto às escolas da família agrícola na Bahia, para a produção de mudas, que são fornecidas, são enxertadas com buzeiros gigantes e fornecidas para as famílias aí dos estudantes. Próximo. Bom, a partir desse relato, de todo esse trabalho dessas entidades, a divulgação, treinamento, oportunizados por todas essas entidades, permitiram que fosse reproduzidos inúmeros clones. Estimamos, nesse período, que tenham recebido aí, que milhares de agricultores tenham recebido muda de umbuzeiro gigante e que centenas de hectares já estejam sendo cultivados em dezenas de municípios da Bahia e norte de Minas Gerais. Então, a partir de todo esse trabalho, desse histórico, dessa divulgação da reprodução de plantas, dos clones formados e mudas que foram entregues para os agricultores, alguns em maior quantidade, outros em menores, mas que estão sendo já estão em fase de produção em muitos desses municípios. Próximo. Uma dessas propriedades, aqui já com bastante plantas, ela situa-se em Livramento Nossa Senhora, propriedade do seu Raimundo Bonfim. Essa propriedade tem 3.000 pés. Ele já cultiva, já está em produção, mas ele tem muito mais. Ele tem mais de 20.000 pés, mas em 2 outras propriedades. Então, talvez seja um maior produtor individual aí de umbus aqui no Nordeste. Próximo. Locais de ocorrência, que a gente pode relatar, só por curiosidade, alguns municípios de ocorrência de umbu gigante. Na Bahia, nós temos Anagé, Brumado, Santana, América Dourada, Livramento Nossa Senhora, Tremedal, Apaíra, Boquira, Caetité, Pindaí, Minas Gerais, Lontra, Januária, Porteirinha, Janaúba, Monte Azul e Mamonas. Outros municípios certamente também pode ter a ocorrência, mas aqui somente alguns para a gente citar. Próximo. Bom, eu vi de um participante na live anterior uma pergunta sobre o plantio de umbuzeiros em pequenas propriedades. Aí, nesse caso, nós sugerimos, pela nossa experiência aqui, nós sugerimos a possibilidade da renovação da copa dos umbuzeiros pré-existentes, que às vezes as pessoas têm já na sua propriedade alguns umbuzeiros. Então, ele pode fazer a renovação da copa, utilizando garfos de umbuzeiro gigante, para aproveitamento já do que existe na propriedade. Uma outra possibilidade também é o plantio consorciado. Então, tem a opção de ter um espaçamento maior, já que a propriedade é pequena e precisa ter outros cultivos, pode utilizar plantas intercalares no umbuzeiro e aproveitando. Uma outra possibilidade também é utilizar o plantio junto a cercas divisórias internas da propriedade. Eu tenho até a experiência de um exemplo de um pequeno produtor que ele queria plantar esses umbuzeiros e ele tinha uma área lá onde ele cultiva toda a agricultura dele, variada, tradicional.
da propriedade. E ele queria colocar um umbu ali, e eu sugeri, né, que ao invés de utilizar toda aquela área que ele já vinha utilizando, né, regularmente, ele colocasse na periferia, no perímetro da roça. E, dessa maneira, conseguimos colocar lá 114 plantas. Ele permaneceu com a área de cultivo, né, normal dele, e ainda conseguiu localizar essas 114 plantas. A renovação da copa, ela pode ser feita tanto em plantas jovens, como a gente está vendo aí no slide, né, já fazer a limpeza, preparar 3 ou 4 ramos e, a partir dali, fazer essa enxertia, renovando a copa. Ou em umbuzeiros já antigos, umbuzeiros já velhos, que podem ser podados, espera a brotação, e em cima dessa brotação escolhe os melhores ramos para sofrer enxertia. Então, também é uma possibilidade. Interessante notar que poucas plantas, elas podem apresentar também interesse, porque o umbuzeiro ele tem uma rentabilidade bastante significativa. Bom, aí nós chegamos a esse ponto. Como nem tudo são flores, né, alguns gargalos a gente encontra pela frente. Primeiro, a falta de crédito específico para a cultura. Então, não tem o que se tem de hoje de áreas plantadas, são resultantes da aplicação de recursos próprios, de alguns abnegados e apaixonados pelo umbuzeiro. Então, tem que tirar o dinheiro do bolso para ir investindo, já que não tem financiamento próprio para isso. Então, resta a união de todos que pretendem cultivar um umbuzeiro e fazer, já que o governo costuma trazer, as instituições governamentais costumam trazer pacotes prontos que vêm de cima para baixo, que algum burocrata, de repente, julgou interessante para a comunidade, a gente inverter esse processo, a partir da congregação de todos, unidos, inverter o processo e fazer pressão de baixo para cima, em todos os setores possíveis e imagináveis, para que o cultivo do umbuzeiro seja visto, seja aproveitado a partir do momento que é um anseio do agricultor. Então, não corre o risco que a gente viu de muitos projetos que vêm de cima para baixo e dá com os burros na água, porque o agricultor não foi consultado, não era aquilo que ele queria. Então, um dos caminhos que eu vejo é exatamente esse processo aí que nós precisamos começar a fazer. Quanto à colheita, como já foi discutido aí anteriormente, o umbu não permite nenhum tipo de atraso em relação à colheita, seleção, transporte e mercado. Então, a produção em escala vai exigir toda uma logística muito bem planejada para chegar até o consumidor final. E lembrando que para quem vai produzir em maior quantidade, que a colheita ela vai precisar muito de mão de obra. Então, é muito importante a gente ver a mão de obra. Aqui no momento, só para finalizando e mostrar que aqui em Vitória da Conquista, a comercialização para consumo in natura está muito boa. A procura é muito maior do que a demanda. Essa foto aí é bem significativa, a foto anterior, por favor. Essa foto é bem significativa porque isso aí termina sendo o preço de um umbu aqui na venda a varejo. Ela é vendida por litro nas feiras livres e quando se coloca um umbu gigante, fica um em cima do outro e termina saindo a R$1 cada fruto. Então, quando os intermediários chegam aqui com o produto, são sacos de 25 quilos, geralmente, não tem um preço definido. Geralmente é repassado numa espécie de leilão, porque a procura, os vendedores, eles disputam cada saco que chega. Temos um produtor aqui que prefere vender a produção no pé, sem nenhuma despesa com colheita ou transporte. Ele tem 27 plantas em 2.200 metros quadrados e consegue a venda por R$7.000.
Extrapolando por hectare, né, temos aproximadamente 30 mil hectares. 30 mil reais, né, que ele arrecadaria no hectare. Aí eu pergunto, que cultura de sequeiro tem essa rentabilidade aqui no semiárido? Né? Um outro produtor amigo aqui também, o Delbrando, né, ele iniciou ano passado a produção e comercializou em caixas personalizadas. Nós postamos até aí no grupo. E essas caixas fizeram tanto sucesso que teve gente que adquiriu até para dar de presente de aniversário. Né? O próximo, por favor. Então, muitos teriam para discutir a respeito do assunto. Quem sabe no próximo simpósio, né, a gente pode trazer esses assuntos para uma maior discussão. Então, nesse final, eu gostaria de deixar uma mensagem. Né? Eu tenho esperança, acredito mesmo que o Nordeste será a próxima fronteira agrícola, né, com o uso de toda a tecnologia disponível. Então, nós nordestinos, né, nós temos um desafio pela frente. Ou assumimos um umbuzeiro como o nosso, ou fatalmente outros farão. Essa é a realidade. Que tenhamos a sabedoria desse beija-flor. Vamos buscar abrigo e segurança no pé do umbuzeiro. Obrigado. Obrigado, Diego Hermano. E vamos então iniciar aqui as nossas perguntas. Já passamos aqui um pouquinho do horário. Convido aí todos os colegas os palestrantes, só a doutora auxiliadora. Um pouquinho aqui da hora, fazer algumas das perguntas aqui que vou direcionar, e para quem for direcionada a pergunta, eu peço, né, que abra o microfone apenas nesse momento. Então, começando aqui com o Viseudo, pergunta do Everton Bronzeado. A Paraíba não possui, qual o motivo? Everton, realmente no início, né, das coletas, a Paraíba não foi contemplada, foi coletada apenas a Içara, né, do Norte. Na verdade, foi concentrado mais aqui na região brasileira, né, Bahia e da própria logística, né? Mas já está contemplado aí, talvez esse ano ou no próximo, a gente fazer algumas coletas, não só na Paraíba, mas em outros estados, né? Entendeu? Para dar uma representatividade maior ao banco, e não necessariamente só nesses outros que a gente tem. Ok. Viseudo tem outra pergunta da Rejane Maria, e ela pergunta, né? Todos os frutos apresentados em foto pareceu ter pilosidade na casca. Houve uma característica? Não houve escolha. Foi mais em cima da produtividade pelo tamanho do fruto, né? Que a gente, na verdade, escolheu aí frutos de maior peso e de peso intermediário. Então, não teve, inclusive tem frutos com pilosidade bem acentuada, né? Talvez esses não tenham tantos, esses que foram apresentados, as quatro cultivares. Mais uma pergunta. Qual o menor tamanho, a pergunta do João Gonçalves, da EPAER, qual o menor tamanho de caroço e maior carnosidade? Qual o acesso que apresenta essas características? O caroço do umbuzeiro, os menores mesmo, é o 62 e o 9, né? Então, são dois acessos que tem essas, basicamente, essas, e o 47 também, né? São esses acessos que tem essa... Agora, a questão da polpa, né? A quantidade de polpa, aí eu acho que talvez o Douglas possa detalhar melhor essa questão, eu imagino, né? Que ela está fazendo essa parte mesmo de pós-colheita, né? Essa parte de... Entendeu? A gente tem, na realidade, uma proporção que seria interessante, né? Frutos com maior quantidade de polpa e menor, né, peso de semente.
E aí, isso independente de frutos menores ou frutos maiores, o rendimento de polpa, ele tem alguns acessos, até a gente mostrou alguns, né, nas tabelas, que tem essa característica, né? Alguns acessos mais próximos aqui da região de Juazeiro, Petrolina, Casa Nova e Santa Maria da Boa Vista tem esse rendimento de polpa alto. E os acessos, né, da região do norte de Minas e alguns da Bahia, denominados de um gigante, também tem. A gente viu que o 68 tem rendimento de polpa, né, na faixa de 70%, né, o 44% é um pouco menos. Então, a gente tem, sim, esses acessos, né? Eu diria que, pelo menos, aí, uns 8 acessos com rendimento de polpa muito bom, que pode atender tanto processamento quanto consignatura. Tem uma pergunta aberta aqui para todos. Alguma doença causa desfolha em mudas de umbu e o processo fisiológico da planta de perder como folhas? Não sei se vocês Normalmente é um processo fisiológico, né? Eu assim, não conheço nenhuma doença assim, que provoque, né, a queda de folha, né? Tem que ser alguma coisa ligada à parte de fungo, né? Mas, na grande maioria das vezes, é queda mesmo, queda fisiológica. Né? Ô, Eliseu, gostaria de salientar aqui a presença de um coleóptero, daquele besouro cascudo, na unidade. Apareceu esse mistério, que a gente chegava a uma queda de folhas muito grande e nenhum sinal, não tinha sinal nenhum de insetos, lagartas, coisa que, enfim. Então, eu tive confiei que poderia ser um processo à noite. E fiz uma visita, né, no campo à noite e descobri que, na verdade, era o cascudo, né? Esse coleóptero, que ataca de uma forma bastante agressiva e derruba. Então, se essa queda com folhas novas ainda, sem sinais de doença, pode ser ocorrência, né, de alguma coisa aí à noite, com algum tipo de inseto. Eles atacaram em 2011, depois passaram mais 7 anos, e o ano retrasado aconteceu também, a desfolha total. E a planta já estava em produção, ficou somente com os frutos. Em alguns casos aqui de vizinhos, o aumento da floração foi produção zero. Aqui a gente não chegou a ver com tanta frequência, né? Pelo menos eu não. Na verdade, eu até já ouvi falar, né? Já vi alguma literatura sobre esse coleóptero, mas, assim, estudando econômico mesmo, assim, eu não me lembro, não sei se eu lembro de alguma detalhe aí que eu não estou lembrado. Acho, doutor Viseu, qualquer coisa também o pessoal pode entrar em contato com o SAC da Embrapa e fazer essas perguntas no SAC, que é direcionado também para alguns especialistas mais voltados para as pesquisas nessas áreas, e fique com as perguntas para que a gente já está um pouquinho avançado no tempo. Essa pergunta é do Zé Mário, quer saber como conseguir mudas de umbu gigante ou materiais vegetativos de enxerto. Olha, veja, a Embrapa, ela está com a variedade registrada, mas está ainda em processo burocrático ainda, para liberar mudas e liberar, deve levar algum tempo, né? Um plano de posicionamento, plano de marketing, enfim. Aqui na Embrapa ainda não há muita condição ainda de liberar mudas para esse tipo. Porque, na realidade, vai abrir uma edital de concorrência para as listas, e a Embrapa vai passar os dados, né, os dados para a enxertia, e o próprio meirista ele vai produzir a muda e ele vai comercializar.
processo natural. Embora isso já venha sendo feito aí, algum bom tempo atrás, existe realmente a Embrapa vai ter que ser por esse processo aí. Ela vai ser pulverista, depois de credenciar, ele vai ter a sua própria área, vai fazer a enxertia e vai, com o tempo, formando já essas nuvens são marca da Embrapa. Né? Ok. Pergunta direcionada agora à doutora auxiliadora, pergunta do Everton Bronzeado. Qual o produto bioativo que podemos citar como uma vitrine para o nosso umbu com grande feito de marketing? Obrigada, Everton, pela pergunta, né? Na realidade, eu acho que a gente pode ter duas frentes específicas, né? Do que a gente tem avaliado, a gente observa que o fruto de alguns acessos, eles tendem a ser, né, considerado mediano em relação ao rol de frutas, né? Ser um interessante alimentação. E existem outros acessos que têm teores menores e relação de valores médios, de valores maiores do que os outros. Então, pelo que a gente até mostrou, o BGU, 44 e 48, por exemplo, que são, né, da Bahia e norte de Minas, e que tem, né, de Macaúbas, Anagé, América Dourada, eles têm um teor de polifenóis superior na polpa aos demais, né? Então, em relação aos demais umbus, esse seria um diferencial para eles. Mas em relação ao teor de vitamina C, eles têm um teor menor e outros acessos, né, do norte da Bahia, aqui né, dessa região aqui de Pernambuco, tem teores maiores. Então, dependendo do acesso que a gente for escolher, a gente opta, né, por uma outra estratégia. E aí é muito importante conhecer qual é as características do acesso para poder fazer essa divulgação adequadamente. Auxiliadora, outra pergunta também direcionada é da Rejane Maria, querendo saber o seguinte: dos acessos que você avaliou, há algum potencial para comercializar como fruto de mesa? Isso, né, do Dilermando em relação à comercialização dos umbus, né, os acessos 68, 75, 48, com tamanho, com peso maior, né, os umbus denominados gigantes, já indicam essa sinalização desse atrativo, né, do consumidor por frutos maiores, né, e claro, também com as características de firmeza de polpa, de uma proporção de polpa também. Né? Além destes, há outros frutos que são menores, com teor de solos solúveis muito bom, com né, um sabor diferenciado, e que, na realidade, se perde diante da mistura que se utiliza na comercialização. Né? Como a gente tem plantas diferentes no campo, e quem está coletando no campo de forma extrativista está pegando frutos de plantas diferentes, eles têm características diferentes e isso não se evidencia. Mas há genótipos também com frutos menores, com excelente sabor, com coloração interessante, com potencial para comercialização in natura, nessa expectativa da gente tentar obter um fruto com características uniformes, né? De padronizar um pouco a qualidade do umbu na comercialização. Excelente, auxiliadora. Uma pergunta agora para o Dilermando. Qual o acesso de gigante que apresentou maior produtividade? Olha, isso aí vai variar de propriedade para propriedade, né? Os pratos culturais também são importantes, mas a gente observa aqui que o América Dourada ele tem se comportado aqui com uma carga muito boa. Também o Macaúbas, né? O Lontra, também, todos eles aqui, né? Porque a gente não pode ter assim também um número exato, porque ainda está muito novo. Nós não temos para afirmar somente como nós passamos por um período de seca agora. Então, a região aqui, desde 2009, esse ano, que vai ter uma regularidade, né, no período de chuva. Então, quando essas placas entraram em produção, foi exatamente no meio desse período, né, de estiagem. E é uma influência muito grande da que trata-se de uma agricultura seca.
Então, a gente não tem um número exato, mas essas plantas, elas têm se comportado a produtividade. Ok, obrigada. Então, a gente está encerrando aqui as perguntas, já pelo avançado da hora. Agradeço aqui aos nossos convidados, que fizeram aqui palestras muito interessantes, trazendo muito a todos. Lembrando que terá ainda uma última etapa aqui do webinar, 2 de outubro, e vai discutir a situação atual e outras respostas no Nordeste. A moderação de Geraldo Agrônomo, extensionista da Embrapa, da Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural e Regularização Fundiária, PAE, que vai ser o Everton Bronzeado, que também acompanhou bem e participou bem aqui da nossa live, e antes, com a Denise Cardoso, presidenta da Coopercook na Bahia, né? A Maria Nazaré Alves, da Paraíba, José Roberto Nogueira, representante da Nova Fruta do Ceará, e a engenheira agrônoma Tiana Franco, da Conab da Paraíba. Além da Embrapa, também nessa realização, está a Embaé, a Sociedade Brasileira de Fruticultura e a Universidade Federal da Paraíba. Então, a gente vai encerrar por aqui nosso webinar, e lembrando que a Embrapa tem o saque, né, qualquer dúvida pode ser direcionada aí para o saque da Embrapa, a gente responde em no máximo 4 dias, vocês já têm alguma resposta aí, solicite também algum material, alguns materiais foram passados também durante o chat aí do YouTube, e a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês, estamos à disposição, se algum dos nossos convidados quiser também dar alguma palavra aí final. Eu só queria agradecer, né, e colocar à disposição no que puder ajudar aqui por diante. Muito obrigado. Eu já falei bastante nisso, né? Agradecer a todos, né? Fica por conta do avançado da hora. Passa aí para a fiadora. De repente, se ela quiser. Só agradecer também, eu acho que é uma oportunidade, né, a gente discutir um pouco melhor, né, o tema, né, o Umbu ainda é um desafio, porque o nível de informação ainda é muito incipiente, mas a gente tem, né, há pessoas imbuídas nessa expectativa de tentar viabilizar, de fazer as coisas acontecerem, de dar um estágio diferente, né, de exploração econômica do Umbu para o benefício da própria região. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Clarice, pela ajuda, pela moderação, aos colegas da organização do evento, e agradeço pela atenção. Obrigada, gente. Eu vi que tem muita gente da região norte também que participou aqui da nossa live, Malu e o pessoal de Roraima, conheço, viu? Então, um abraço a todos e a Embrapa está aí sempre à disposição. Tchau. Tchau, tchau.